Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Hoje nós já vamos para a nossa aula número 39, terça-feira, 4 de agosto. Eu espero que esteja tudo bem com vocês aí, tá? Pessoal, nós vamos continuar lá no nosso livro de leitura e produção de texto. Na aula passada, nós fizemos os exercícios referentes ao texto O Ex-Mágico da Taverna Minhota. Vocês devem se lembrar que esse daqui é um conto fantástico, né? Em que o mágico ele começa a tirar coisas do bolso, ele tira o gerente de um restaurante, aí depois ele torna-se um funcionário do restaurante, como mágico, né? Não deu muito certo. Depois ele é contratado por um circo, também não conseguiu bom resultado no trabalho dele com o circo. E finalmente ele vai se tornar um funcionário público, porque ele ouviu uma vez dizer que todo funcionário público morre cedo. E como ele está muito desgostoso da vida, ele acaba se tornando funcionário público para ver se ele consegue morrer rapidamente, tá? Ele também tenta se suicidar, mas as tentativas dele não tiveram sucesso. E aí no final ele aparece, né? Todo triste, deprimido, porque ele não conseguiu um rumo para a vida dele, né? Lá na página 98 nós temos o exercício 1. Então você deve pegar seu livro, coloca aí no cantinho do livro a data de hoje e nós vamos fazer juntos esse exercício aqui, ó. Você tem um quadro aqui, ó. Complete o quadro com alguns elementos da narrativa contidos na introdução do conto da página 91, tá? Lá nesse comecinho você vai conseguir identificar qual é o tipo de narrador. Então, olha, esse daqui é um narrador personagem. Por que que ele é um narrador personagem? Porque ao mesmo tempo em que ele conta a história, ele também está vivendo a história. Então ele conta e vive a história. É um narrador e é personagem ao mesmo tempo, tá? Em que pessoa do discurso a história é contada? Só você colocar lá, ver na primeira linha, olha lá. Hoje eu sou funcionário público, este não é o meu desconsolo maior. Meu desconsolo. Tudo isso é característica da primeira pessoa do singular, eu, tá? Palavras ou expressões que comprovam o tipo do narrador e a pessoa do discurso. Então ele fala assim, ó, eu sou, isso aconteceu comigo, essa é a minha história. Então veja, todas essas palavrinhas aqui estão relacionadas à primeira pessoa, tá? Então, palavras ou expressões que comprovam o tipo do narrador. Ele está participando da história, ele é um personagem, ele conta a história em primeira pessoa. Características do protagonista do conto, no momento em que a história é contada. Quando a história é contada, pessoal, ele está velho, desacorçoado com a vida, triste, tem cabelos grisalhos, tá? Ele está assim desesperançoso. Então vamos lá. Ele está triste, ele se vê envelhecido, né? Com cabelos grisalhos. Esses cabelos grisalhos causam muita tristeza nele. Ele está triste, com cabelos grisalhos e sem esperança na vida. Parece que a vida para ele não tem mais sentido nenhum. Então, quando ele conta a história, essa é a maneira como ele se sente, tá? Aí, quando ele começa a contar a história, ele faz um retrocesso. Ele conta desde o começo como é que ele virou mágico, tal. Mas a pergunta é, no momento em que a história está sendo contada, ele se sente dessa maneira, tá? Fato narrado no quarto parágrafo. Aí a gente tem que voltar lá, achar o quarto parágrafo, olha lá. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Um dia dei com meus cabelos ligeiramente grisalhos no espelho da taverna Minhota. A descoberta não me espantou e tampouco me surpreendi ao retirar do bolso o dono do restaurante. Ele, sim, perplexo, me perguntou como podia ter feito aquilo. Então, qual é o fato mágico? O narrador tira do bolso o gerente do restaurante. Como se isso fosse possível, né, pessoal? Você colocar alguém dentro do bolso e depois do nada você tirar, né? Por isso que é um conto fantástico, é um conto que é baseado não em fatos reais, mas na ficção. O gerente do restaurante. Pessoal, um minutinho para vocês terminarem de copiar o quadro, né?
para a gente poder continuar. Então, tipo de narrador, narrador é personagem. Pessoa do discurso em que a história é contada é a primeira pessoa do singular, o eu. Palavras ou expressões que comprovam o tipo de narrador e a pessoa do discurso. A todas as palavras que se relacionam à primeira pessoa. Sou, eu, comigo, minha. Características do protagonista no momento em que ele está contando a história. Está triste, com cabelos grisalhos, sem esperança na vida. E qual fato fantástico que é contado no quarto parágrafo? O narrador tira do bolso o gerente do restaurante. Certinho. Letrinha B. No trecho há 2 marcadores temporais. Quais são eles e o que cada um indica? Marcador temporal, pessoal, o próprio nome já fala, né? É aquela palavrinha que está marcando o tempo, quando é que aconteceu determinada ação. No texto, pessoal, vai aparecer a palavra hoje, tá? E depois vai aparecer também a palavra um dia. Então essa é a letrinha B da 2. No trecho, nesse trecho aí que nós lemos, né, há 2 marcadores temporais. Então nós temos lá a palavra hoje. E o que quer dizer indica? O narrador conta a sua história no presente. E também tem a palavra um dia. O que significa esse um dia, pessoal? Significa que ele vai contar a narração dele no passado. O narrador conta o passado da vida dele. Então, hoje, o passado da vida dele. Certo? Então, a gente pode perceber que tem 2 tempos na história. O tempo do hoje, que é o que acontece com ele naquele momento, e o passado, que ele conta desde o começo como é que ele se tornou um mágico, né? Por que ele se tornou um mágico? Quais foram os empregos que ele teve? Como ele se sentia nesses empregos, né? Ele nunca gostou, né? Mesmo quando ele trabalhava no circo, ele não gostava, né? Ele não sentia prazer naquele trabalho dele. 2. Releia os trechos a seguir e observe outros marcadores temporais empregados. 1930, ano a marca. Então, o primeiro marcador que você tem aí é 1930, está em negrito aí. Depois, 1931, que aconteceu em 1931. O ano entrou triste, né? Com ameaças de demissões, tal. E hoje é o momento em que ele está contando a história. Hoje, sem os antigos e miraculosos dons de mago, não consigo abandonar a pior das ocupações humanas. Agora vem a pergunta, qual é a importância dessas marcas temporais? Gente, para que em outras palavras, né? Para que serve falar o ano? Para que serve falar hoje, ontem, amanhã? Para situar o leitor na narrativa. Ou seja, o leitor, nós que estamos vendo o texto, precisamos de uma orientação para saber quando que aquilo aconteceu. E essas palavras, 1930, 1931, hoje, há muito tempo atrás, naquele tempo, naquele dia, naquele Natal, naquela primavera, quando eu tinha 10 anos, essas palavras servem para nos orientar, para nos situar, é como se fosse uma bússola. Aí na sua cabeça você fala, 1930, né? Depois, um ano depois, 1931. É assim que tem que funcionar a leitura do texto, né? Você tem que ir conversando com o texto. 3. Os contos podem ter diferentes intenções. Há contos de humor, fantásticos, de mistério, de terror, policiais, realistas, psicológicos, dentre outros. A caracterização do conto está relacionada ao efeito que o texto pretende causar no leitor, à atmosfera predominante na narrativa, ao tratamento dado aos personagens e à estruturação formal do texto. Aí você tem uma explicação do que é conto fantástico, no quadrinho amarelo. Nos contos fantásticos, o imaginário na literatura é outra possibilidade de criação de histórias.
Fala-se da vida, da realidade, mas por meio de elementos fantásticos, ou seja, por meio de elementos que a ciência não pode explicar. Por exemplo, a ciência não consegue explicar como é que ele conseguiu tirar o dono do restaurante de dentro do bolso. Então, por isso que é um conto fantástico. Levando em conta a explicação interior e a introdução do conto, a história escrita por Murilo Rubião tem caráter fantástico porque se baseia em experiências infelizes vividas pelos personagens, em acontecimentos mágicos, surreais, criados no imaginário do narrador da história, na história de um velho considerado louco, no desejo do personagem de realizar mágicas. Então a perguntinha, volta lá só no meio da perguntinha, né? Por que é um conto fantástico? Porque está baseado em acontecimentos, é assim que começa? Em acontecimentos mágicos. Tá? Aí continua aí. B. Releia o 7º parágrafo e transcreva o período que apresenta um fato fantástico. Então volta lá, você tem que procurar o 7º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6º e 7º. Olha lá. O homem, entretanto, não gostou da minha prática de oferecer aos espectadores almoços gratuitos que eu estrearia misteriosamente de dentro do paletó. Considerando não ser dos melhores negócios aumentar o número de fregueses, sem o consequente acréscimo nos lucros, apresentou-me ao empresário do Circo Parque Andaluz, que, posto a par das minhas habilidades, propôs contratar. Antes, porém, aconselhou que se prevenisse contra meus truques, pois ninguém estranharia se me corresse a ideia de distribuir ingressos graciosos para o espetáculo. O que ele tirava de dentro do paletó dele? Essa letrinha A e essa letrinha B. Qual é o fato fantástico? O fato fantástico, o fato que a ciência não explica, o fato que é uma ficção, é ele tirar o almoço. É o fato de que ele tirava uma refeição, né, de dentro do bolso. Então, da mesma maneira que ele conseguiu tirar o gerente do restaurante, ele também tirava um prato de comida, tá? De dentro do bolso do paletó. Ou seja, e isso aí realmente é uma coisa fantástica, né? Imagina o jeito que ficava a comida. Por isso que é fantástico. Não dá pra, você só consegue imaginar, você não consegue ver isso sobre a ótica da ciência. 4. O desfecho do conto leva o leitor a hesitar entre duas possibilidades. A de interpretar a história segundo as leis naturais, portanto o narrador poderia ser considerado um louco, ou interpretar o conto como um evento sobrenatural, inexplicável na nossa realidade. Como você o interpreta? Pessoal, o exercício 4 é uma resposta pessoal, tá? Então você vai escrever aí como você entendeu. Você entendeu que é um conto assim sobrenatural, então você sabe que nada daquilo tem validade científica, né? Ou você acha que o narrador é um louco? Tá? Se você achar que ele é um louco, então você coloca assim, ó, eu acredito que o narrador seja um louco, porque as coisas que ele inventava não eram possíveis de acontecer. Ponto final. Ou eu acredito que seja um conto fantástico, tá? Em que o personagem principal conseguia tirar objetos de dentro do bolso, mas isso não passa de uma ficção. Tá? Então aí você coloca. Exercício 5, pessoal. Eu vou deixar como lição de casa, tá bom? Eu vou marcar aqui que o exercício 5 é a lição de casa, para vocês poderem completar com as palavrinhas certas, certo? E agora eu vou parando por aqui. A gente terminou nessa unidade toda essa questão do conto fantástico e depois nós vamos para outra área de interesse, certo?